Você sabia que o sistema imunológico ele é responsável por proteger o nosso organismo contra diversas doenças ao reagir contra os ataques de bactérias, vírus e outros agentes causadores de infecções. Sendo assim, uma doença autoimune é caracterizada pelo mau funcionamento do sistema imunológico, o que leva o corpo a atacar seus próprios tecidos, células e órgãos, minha gente. E para entender o que motiva a doença autoimune e como tratá-la, hoje no Saúde e Fé, na Salinha da Saúde, nós vamos receber a médica reumatologista, nossa queridíssima doutora Marília Furquim, que aceitou nosso convite e vai entrar agora na nossa salinha. Boa tarde, doutora Marília, bem-vinda. Que honra recebê-la, viu? É uma alegria muito grande estar aqui. Obrigada pelo convite. Doença autoimune, aquilo que eu li é verdade, doutora? Quer dizer que o nosso organismo ataca ele mesmo? Isso acontece. Em uma minoria da população, essas doenças são doenças raras, mas como grupo elas não são tão raras, né? Então, cerca de 10% da população tem alguma doença autoimune. Vamos sentar, doutora, seja que o assunto hoje vai render. Gente, a doutora Marília já está aqui entre nós com muito carinho. E se você também tem alguma pergunta, participação, fique à vontade para você interagir conosco. Já vai pegando assim, ó, esse link, porque a gente vai falar sobre várias doenças autoimunes, para a gente ter essa noção da complexidade da coisa. Então já vai pegando o link, já vai distribuindo, faça a sua parte também, que vai ser uma honra muito grande a gente poder contar com a doutora Marília para esclarecer sobre essa realidade de doenças autoimunes. Talvez a primeira pergunta, doutora, assim, o que é uma doença autoimune? Bom, vamos lá. Não é uma doença autoimune, não existe uma única doença, é um grupo de doenças autoimunes. Hoje já são mais de 100 doenças autoimunes que foram descritas, então é um grupo grande e que vem crescendo. E o que essas doenças têm em comum? Elas têm como base o fator imunológico que atua de forma disfuncional no corpo. Então a gente tem o nosso sistema imunológico no corpo, ele é essencial à vida, ele é super importante e ele serve para nos defender contra todas as ameaças possíveis. Então vírus, bactérias, células cancerígenas, células tumorais, tudo isso é controlado pelo sistema imunológico. E aí, o nosso sistema imunológico, quando o nosso corpo é criado, ele é feito para tolerar tudo aquilo que pertence ao próprio corpo. É um mecanismo de autotolerância. Então, ele reconhece o que é seu e ataca aquilo que não é seu. Aquilo que não é seu, um agente agressor, Isso, um agente externo e uma ameaça. E nas doenças autoimunes, o que acontece é justamente essa perda da autotolerância. Entendi. Então, o sistema imunológico deixa de reconhecer uma parte do seu próprio corpo e começa a atacar aquilo como se fosse um inimigo, como se fosse uma ameaça. Eu costumo falar para os pacientes, uma analogia que deixa fácil de entender assim, que você tem o seu time de futebol e aí o teu zagueiro, que serve para te defender, começou a fazer gol contra. Tá fazendo gol boa contra. Boa analogia, né? E aí, bom, é um jeito fácil de entender, certo? Entender. Então essas são... Porque o sistema imunológico, ele tá ali, a gente tem para nos defender, né? Nos defender. Então, por que ele reage contra? Por que ele não reconhece? Por que ele não está programado para defender e reconhecer todo aquele exército que ele tem para nos defender? Por que ele reage? Por que o zagueiro está fazendo gol contra? Por que chegou a essa situação? Se brigar, porque é normal, doutora, assim, de repente até na família a gente tem aqueles momentos de desentendimentos, não pode, né? Não pode deixar crescer, né? Então a gente vai assim, tudo depois acaba num abraço, num perdão, na festa, enfim. Mas não pode deixar a inimizade acontecer e aumentar. Por que isso acontece? Por que essas células, por que esse sistema luta contra ele mesmo? Olha, Frei Rinaldo... Se tivesse essa resposta? Exato. Se eu disser para você que nós sabemos, é mentira, tá? A causa das doenças autoimunes até hoje, ela não é completamente conhecida. Mas nós sabemos que tem alguns fatores que são importantes, tá? Então, existe o fator genético, que é bastante importante. A gente sabe que todas essas doenças, ela tem um fundo genético e tem uma certa hereditariedade, então uma tendência familiar. Então, o indivíduo precisa ser geneticamente predisposto, mas a genética não é tudo. Então, existem alguns fatores ambientais ou de hábitos de vida que também vão servir como gatilho para um indivíduo que é geneticamente predisposto manifestar aquela doença, seja qualquer uma das doenças autoimunes, que são várias, né? Então, nós sabemos que o fator genético varia para cada uma dessas doenças, mas que ele representa em torno de 20% até 50% do risco em algumas delas. E os fatores ambientais têm muito a ver com o estilo de vida,
o hábito, por exemplo, o tabagismo para algumas doenças, para outras nem tanto, ou o próprio estresse, o estado emocional da pessoa pode ser um gatilho, e algumas infecções. Não é raro, por exemplo, que um indivíduo que é geneticamente predisposto manifeste a sua doença autoimune depois que ele tem alguma infecção por vírus ou por bactéria. Então foi o gatilho que serviu para ativar abriu a porta lá. O sistema imunológico que foi ativado e aí começou a atuar de maneira disfuncional. A doutora falou-se que existe hoje, pelo menos descoberto na ciência médica, mais de 100 doenças autoimunes. Sim. Quais são as principais que a doutora poderia enumerar? Por exemplo, a gente ouve falar se lúpus é uma delas, né? Lúpus é uma doença autoimune bastante conhecida, acho que a gente até vai falar dela um pouco mais pra frente, porque ela é o protótipo, assim, ela é uma bela ilustração do que uma doença autoimune pode fazer no corpo, uma doença autoimune sistêmica, que pode afetar várias partes do corpo. Mas não é uma das mais comuns, tem outras doenças autoimunes que são muito mais comuns. Então, a psoríase, por exemplo, que é uma doença autoimune da pele, que pode afetar as articulações também causando artrite, é uma doença que em algumas séries foi descrita em até 3% da população. Uau. E isso é uma a cada 30 pessoas. Então aqui trabalhando com certeza tem alguém que tem, em toda a missa que o senhor reza com certeza tem alguém que tem. Então é muito frequente. Que tem até uma disposição que de repente não se manifestou, mas está lá. Não, que tá manifesta. 3% já. da população com psoríase manifesta, com as lesões de pele. Fora isso, das doenças reumáticas, que é indo mais para a minha área. A artrite reumatoide é uma das mais frequentes, no Brasil cerca de 1% da população. O lúpus com uma frequência menor, vasculite, síndrome de Sjögren, voltando para as doenças de pele, o vitiligo é uma doença autoimune. A doença celíaca, que é a doença autoimune deflagrada pela ingesta do glúten, é uma doença autoimune. Daí, da parte da neurologia, a esclerose múltipla é uma doença autoimune, a miastenia graves. Então, nós temos um conjunto muito grande de doenças que tem essa base fisiopatológica comum, essa causa comum, que é essa ativação disfuncional do sistema imunológico. Quando a gente fala no sistema imunológico, doutora, a gente aprendeu lá na biologia, lá atrás, não sei se ainda está correto, assim, a gente aprendeu que o sangue é composto de glóbulos vermelhos, né, os glóbulos brancos, as plaquetas, as hemácias, enfim, o plasma, né, tudo isso é correto. Os glóbulos, o sistema imunológico está ligado à produção dos glóbulos brancos, é isso? Isso, exatamente. Os glóbulos brancos, que são os leucócitos, né? Eles têm diversas linhagens e eles são as células responsáveis pela defesa do nosso corpo. Em algumas dessas doenças a gente pode ter alterações nos glóbulos brancos, mas em muitas outras o problema ele é muito mais pequeno, muito mais difícil de ser visto. Então a produção de anticorpos, por exemplo, os autoanticorpos, que são os anticorpos dirigidos contra o próprio corpo, isso a gente não vê no hemograma, não vai alterar os glóbulos brancos, mas tem alguns outros exames específicos que a gente encontra. E tem diversas doenças autoimunes que não tem uma alteração específica no exame de sangue que a gente consiga identificar ela dessa forma. Então é mais o conjunto de manifestações, quem é o paciente, se ele tem a idade, se é mulher ou homem, quais são os sintomas que ele tem, se não tem outra doença que pode justificar os sintomas que ele está apresentando naquele momento. Então, o diagnóstico muitas vezes é complexo no sentido de que a gente não tem lá um exame que fala ou não é. Não é aquela contagem do hemograma dos eritrócitos, leucócitos ali, não é isso que vai determinar se está fora daquela métrica, não é isso que vai determinar se a pessoa tem tendência a ter uma doença autoimune. A pessoa sabe por que se manifestou, doutora? Não. Como é que eu sei que eu tenho? Se você não sabe, você provavelmente não tem, porque não tem nenhuma dessas doenças que é assintomática. Então, assim, a gente pode eventualmente identificar em você um anticorpo que em algumas pessoas está relacionado a alguma doença. Vou dar um exemplo aqui, a artrite reumatoide tem uma alteração no sangue, 80% dos pacientes têm, é um autoanticorpo que se chama fator reumatoide. E uma pessoa pode ter o fator reumatoide 10, 15 anos antes de desenvolver a inflamação articular, que é a artrite. Só que muita gente que tem esse exame positivo
nunca vai desenvolver artrite. Tem indivíduos saudáveis que também têm. Então, sempre que a gente faz o exame, a gente precisa correlacionar ele com os sintomas do paciente. Ok. Então, mesmo que você tenha um anticorpo, se você não está sentindo nada, se você não tem nenhuma manifestação, você nunca vai fechar o diagnóstico da doença e nem tem por que se preocupar, porque a maioria das pessoas que tem alteração nunca vai desenvolver a doença. Ok. Então, como é que a pessoa sabe? Como é que é feito o diagnóstico? Ou seja, a doutora enumerou algumas principais, as mais conhecidas, mais famosas, assim, doenças autoimunes. Como é que uma pessoa que tem uma doença autoimune, que resposta que o corpo vai dando, doutora? Olha, isso pode variar muito de doença para doença, porque cada doença tem as suas manifestações. Tá. Então, se a gente pega, por exemplo, que eu já falei aqui, a artrite reumatoide, essa é uma doença na qual o sistema imunológico, ele começa a atacar e causar inflamação e deixa de reconhecer partes das articulações, principalmente as juntinhas aqui das mãos, dos joelhos, dos pés, cotovelo, pode inflamar qualquer articulação do corpo. E a pessoa vai ter como manifestação a inflamação articular, então uma articulação que começa a ficar dolorosa, inchada, às vezes vermelha, com dificuldade de fazer o movimento. Então, os sintomas são específicos de cada doença. Tem alguns sintomas de inflamação sistêmica, quer dizer, uma inflamação no corpo todo, que podem ser comuns a diversas doenças. Então, quando a gente está com o corpo inflamado, uma gripe, por exemplo, é comum que a gente tenha febre, fadiga, indisposição, às vezes perda de peso numa inflamação mais persistente. Então, esse tipo de sintoma a gente pode ter em diversas doenças autoimunes, mas eles são sintomas inespecíficos. E aí, para fechar o diagnóstico, a gente vai precisar dos sintomas específicos. Por isso, assim, porque podem ser confundidos, né, com outras, assim, uma doença, até a gente mostrou aqui, doutora, assim, ó, uma articulação não pode ser confundida também com um outro tipo de doença, uma fibromialgia, por exemplo, não pode, que também apresenta praticamente os mesmos sintomas, doutora? Com certeza pode, e essa é uma confusão muito comum, porque o paciente com fibromialgia, ele tem bastante dor articular e os sintomas podem ser muito parecidos com o da artrite reumatoide. Mas na fibromialgia não existe inflamação na articulação. Okay. Então, quando a gente vai examinar, a articulação não vai estar inchada, ele não vai ter essas alterações. Se a gente fizer um exame, por exemplo, um ultrassom, uma ressonância, a gente não vai ver as mesmas alterações. E aí é a confusão que a doutora falou, assim, para dar o diagnóstico precisa-se de um estudo um pouco mais específico, mais dedicado e delicado, doutora. Isso, e cada paciente se manifesta de um jeito, então a gente precisa estudar bastante o caso específico do paciente, entender quais são os fatores que podem ter contribuído para aquilo, se ele tem ou não história familiar, em que contexto que esses sintomas surgiram, há quanto tempo está acontecendo, Okay. É bem complexo. E uma vez que se desencadeia, né, porque a doutora falou assim do gatilho, a pessoa tem essa tendência, até mesmo genética, hereditária, mas está lá quietinho, adormecido. Veio um gatilho, alguma coisa assim que despertou, que acordou, o exército lá começou a brigar, o zagueiro começou a fazer gol contra lá. Sim. Isso pode aparecer em qualquer fase da vida, doutora? Só para adulto, para criança? São manifestações só de gente grande? Como é que é? Não, existem as doenças autoimunes que podem se manifestar em qualquer parte da vida. E é claro que tem algumas que têm uma tendência maior em certas idades, mas desde crianças, desde o nascimento até idosos, podem manifestar uma doença autoimune. Então, pegando como exemplo o lúpus, é uma doença que tem um papel muito importante dos hormônios da mulher, né, do estrogênio. Então, ela se manifesta geralmente na fase da vida fértil da mulher, desde a puberdade, lá por volta dos 12 anos, até a fase da menopausa, dos 50 anos. É possível que uma pessoa tenha lúpus na infância e é possível que uma pessoa tenha lúpus depois, quando idoso, pós-menopausa. Mas é muito mais frequente nessa população. Okay. Agora, o fato assim, de uma vez que desencadeou, uma vez que começou a se manifestar, eu tenho como frear, bloquear, segurar, né? Conversar com aquele zagueiro, escuta, você é do time, não faça isso, etc. Tá precisando que vamos aumentar o teu salário, tá com fome, vamos dar. Ou seja, eu posso, uma vez que desencadeou, segue. Olha, Frei Rinaldo, é uma excelente pergunta. Todas essas doenças que a gente citou até agora, todas elas têm tratamento e nenhuma delas tem cura. Entendi. São coisas diferentes. Então, nenhuma doença autoimune hoje tem
cura. A gente nunca vai poder falar que a pessoa está curada e que a doença nunca vai ter risco de reativar. Mas todas elas têm tratamento. E se essas doenças não têm cura, qual é o objetivo então do tratamento? Por que é que a gente trata? A gente trata para induzir um estado que a gente chama de remissão de doença. Porque existe o estado de atividade de doença, que é quando a inflamação está ativa, está causando sintoma, está causando dano aos órgãos do corpo. E existe o estado de remissão, que a doença ainda está lá, mas ela está quietinha, dormindo. Então a gente trata um paciente que está em atividade para colocar ele em remissão, para colocar a doença para dormir. De preferência, uma remissão sustentada, que perdure por anos e anos e anos, quem sabe para sempre, porque isso na prática se aproxima muito de uma cura. Mas hoje, eu falo hoje porque a ciência avança a passos largos, então quem sabe, se Deus quiser, a gente vai viver para ver a cura dessas doenças. Hoje, nenhuma dessas doenças tem cura definitiva. Tá, e o tratamento é para não avançar, imagino que não seja para não avançar, e para não a pessoa ter um pouco mais de qualidade de vida convivendo com isso. Isso significa que ela vai ter que fazer o uso de medicamentos assim por um bom período, doutora? Muito provavelmente sim. Isso também varia muito de doença para doença. Então, por exemplo, dando um passo atrás, tem doença autoimune que não é sistêmica, que acomete um único órgão do corpo. Um exemplo muito frequente, uma doença muito frequente, é a tireoidite de Hashimoto, que é a causa mais frequente de hipotireoidismo. Então, você tem lá autoanticorpos que vão atacar sua tireoide e ela vai parar de fazer a função dela, que é produzir um hormônio. Nesse caso, o que a gente faz para tratar? A gente faz a reposição do hormônio. Simplesmente isso, vida normal. Não existe inflamação sistêmica, não existem riscos adicionais. É diferente de uma doença autoimune sistêmica que afeta vários órgãos ao mesmo tempo. Nesse caso, a gente vai precisar frear o sistema imunológico, sim. E aí a gente usa o tratamento que é imunossupressor, tá? Que visa modular o sistema imunológico, tentando controlar aquele sistema imunológico que está atuando de forma disfuncional. A gente tenta, de certa forma, abaixar a imunidade dos pacientes de forma controlada e segura, para não melhorar um problema causando outro, para que o sistema imunológico pare de causar os sintomas e o dano, tá? E é para isso que a gente usa imunossupressores. E esses tratamentos, eles evoluíram muito, muito, muito nos últimos 20 anos. Então, a gente consegue uma taxa de remissão hoje muito alta, principalmente se a gente consegue identificar a doença no momento mais precoce, intervir de forma mais precoce, e aí a gente consegue manter a qualidade de vida e manter a função do paciente, a função dos órgãos, a função das articulações e tudo mais. A doutora falou assim que pode acontecer que a pessoa tem doença autoimune em vários órgãos ao mesmo tempo. Pode ser aquele órgão específico, né? Como a articulação, que é, né, o sistema dos nervos, enfim, mas pode também ter em outros órgãos ao mesmo tempo, doutora? É como se eu vou usar uma comparação assim, uma metástase do sistema autoimune? Isso, é possível, tá? Existem doenças que fazem isso. Então, tem as doenças autoimunes que são específicas de um único órgão. A gente citou a tireoidite de Hashimoto, tem o diabetes mellitus do tipo 1, que é uma doença só do pâncreas. A esclerose múltipla, que a gente já falou que é uma doença só do sistema nervoso central, e existem as doenças autoimunes sistêmicas. O lúpus é uma delas. No lúpus existe a produção de vários autoanticorpos, que são anticorpos que são dirigidos contra partes do próprio corpo. E esses anticorpos podem causar inflamação potencialmente em todo o corpo e eventualmente ao mesmo tempo. Então, o paciente pode ter inflamação na pele, que é muito frequente no lúpus, causando diversas manifestações cutâneas. Pode ter inflamação nas articulações, levando a artrite, dor, inflamação articular. Pode ter inflamação nos pulmões, no coração, nos rins. É uma doença que varia muito de pessoa para pessoa e pode ser muito, muito, muito leve em alguns casos ou gravíssima em outros casos, quando ela causa essa inflamação sistêmica. Voltando ali para os glóbulos brancos, que são os responsáveis pelo nosso sistema de defesa, né, a imunidade, enfim. Pode acontecer também, ou seja, na produção dos glóbulos brancos, doutora, assim,
haver esse conflito entre eles, ou seja, dentro de um vaso sanguíneo, dentro de uma artéria, enfim, porque é onde está o sangue circulando ali para levar para os órgãos, para alimentar, levar o oxigênio, pode ali dentro ter esse conflito, esse choque, né, desses soldadinhos brigando entre eles, dentro de uma corrente sanguínea? Isso é possível, não de forma assim tão literal, mas é possível. O próprio sangue pode ser alvo das doenças autoimunes. De novo, o lúpus, que a gente sempre usa como exemplo, porque é uma doença que pode causar tudo, tem as manifestações hematológicas. Então, é comum que o lúpus, pela própria doença, acabe abaixando mais os glóbulos brancos, que a gente chama de leucopenia ou linfopenia, ou os glóbulos vermelhos, que é uma anemia. É possível que os autoanticorpos, eles causem a quebra dos glóbulos vermelhos, que a gente chama de anemia hemolítica. Então, é possível que o próprio sangue vire alvo do sistema imunológico. Uau. Gente, quantas informações valiosíssimas estamos aprendendo com a doutora Marília sobre doenças autoimunes. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, mas eu não quero que você nem mude da posição que está. Porque no próximo bloco, além de a gente continuar sobre esse assunto, eu vou perguntar para a doutora assim, se uma pessoa com uma doença autoimune pode doar sangue? Uma pessoa com uma doença autoimune pode fazer transplante, por exemplo? Vamos agora continuar nosso bate-papo com a doutora Marília, nossa médica reumatologista, sobre doenças autoimunes. Eu deixei aqui uma pergunta no ar, doutora, assim, vamos ver a resposta aí. Uma pessoa que descobriu, foi diagnosticada uma doença autoimune, depois a gente pode falar um pouquinho de cada uma delas, até mesmo para você que está em casa identificar sintomas, enfim. Mas uma pessoa com uma doença autoimune, seja ela qual for, ela pode, por exemplo, doar sangue? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, esses pacientes têm anticorpos circulantes que são patogênicos, que estão envolvidos no surgimento, no desenvolvimento da doença. E isso a gente não consegue garantir que não vai ser passado de uma pessoa para outra. É claro que as doenças autoimunes, elas não são transmissíveis, elas não são contagiosas. Isso é muito importante se dizer, né? Sim. Muito importante. Sim, mas uma pessoa que receber o sangue de uma outra pessoa que tem uma doença autoimune, ela não vai desenvolver a doença. Mas devido àqueles anticorpos, ela pode ter manifestações. Tem uma situação interessante em que isso acontece, que é no lúpus, quando a mãe com lúpus engravida. E se ela tiver um tipo específico de anticorpo, ele pode atravessar a placenta e passar para o bebê. E o bebezinho nasce com algumas manifestações do lúpus. Então, quando a gente, desculpa, doutora, quando a gente fala assim que genética ou hereditário, é por causa disso? Não, não é por causa disso, porque o material genético da mãe passa para o bebê independente disso. Então, a predisposição a desenvolver a doença, ele pode ter quando comparado ao filho de uma mãe que não tem lúpus, ele tem uma predisposição maior. O que não quer dizer que ele vai desenvolver. A chance maior é que ele não desenvolva. A gente está falando de uma doença que é rara. No entanto, a passagem do anticorpo da mãe que tem lúpus para o bebê no nascimento, naquele momento pode causar algumas manifestações. E aí depois que você corta o cordão umbilical, pronto, o bebê já tem o seu próprio corpo se desenvolvendo, esses autoanticorpos que eram da mãe, eles vão embora. O bebê não tem lúpus, ele não produz o anticorpo, tá? Mas já é comprovado que os anticorpos de uma pessoa com lúpus, quando passados para a circulação de outra, eles podem ter algumas manifestações. No caso de um segundo filho também o mesmo processo? O mesmo processo. Entendi. Não são todos os autoanticorpos do lúpus que fazem isso, mas tem um específico que é o único que consegue atravessar do sangue da mãe para o sangue do bebezinho. E é uma condição, na grande maioria das vezes, muito benigna, que não traz complicações maiores para o bebê ou para a mãe. A gente sabe também que existe uma grande parte da população que fazendo diálise, hemodiálise, na fila de um transplante, né? Uma pessoa com uma doença autoimune também, assim como tem essa questão do sangue, da doação do sangue, pode também fazer a doação de um órgão, doutora? Ela não pode, da mesma forma, doar um órgão, mas ela... Mas aquele órgão não está afetado. Não, ela não pode, porque é uma doença que é sistêmica. Então, o problema não está no órgão afetado, mas de uma tendência do corpo da pessoa. Mas, invertendo a resposta agora, ela pode sim, em muitos casos, receber o órgão. Tem muitos pacientes com lúpus que desenvolvem a inflamação no rim, que é a nefrite, que em alguns casos, quando é avançada ou muito grave, o paciente fica dialítico, por exemplo, e vai para a fila de transplante. E aí esse paciente pode receber um órgão de uma pessoa sem lúpus normalmente e geralmente ele fica muito bem, porque quando uma pessoa recebe um rim, por exemplo,
ela também precisa usar imunossupressores para o corpo não atacar aquele rim que ela recebeu que não é dela. Então, o mesmo remédio que é um que a gente... agente diferente, ou seja, é algo que veio é aqui algo que não estava em mim, né? Exato. Então, os mesmos remédios que a gente usa no lúpus para controlar a doença, os transplantados também usam para não ter rejeição. Entendi. Agora, doutora Marília, o fato assim, de uma pessoa ter uma doença autoimune, ela tem alguma restrição? Por exemplo, se olha, de hoje em diante você não pode fazer isso, não pode esse tipo de comida, não pode esse tipo de... Ou seja, existem restrições, ou seja, uma pessoa que foi já diagnosticada. A maioria das restrições são específicas para cada doença. Então, por exemplo, voltando na artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença que tem uma associação grande com o cigarro, com o tabagismo. A gente sabe que quem fuma tem maior risco de desenvolver artrite reumatoide, mas mais do que isso, quem tem artrite reumatoide já desenvolvida e continua fumando, vai ter uma doença que tende a ser mais grave, mais agressiva e mais difícil de tratar, mais refratária. Então, essa pessoa deve a todo custo, como qualquer outra pessoa, mas especialmente, evitar o cigarro. No caso do lúpus, um fator muito importante para a ativação da doença é a luz do sol, a luz ultravioleta. Então, um paciente com lúpus, ele tem a pele muito sensível e o sol machuca. E o sol machuca não só a pele, mas ele tem o poder de acordar, de fazer entrar em atividade uma doença que estava dormindo, que estava em remissão e inflamar inclusive os órgãos internos. Então, um paciente com lúpus precisa tomar muito cuidado com o sol. Pelo contrário, se a gente for ver como é uma coisa assim fascinante, específica de cada doença, para quem tem psoríase na pele, o sol ajuda no tratamento das lesões. Então, são duas doenças autoimunes em que o mesmo fator se comporta de maneiras diferentes. Para um, o sol prejudica, para outro ajuda. Exatamente. Mas o senhor perguntou sobre a alimentação, tá? Isso muito tem se falado a respeito disso, e dieta anti-inflamatória e tudo mais. E a gente sabe que hoje, com a evidência que a gente tem, não tem nenhum alimento que seja proibido e também, infelizmente, não tem nenhum alimento que seja milagroso no sentido de controlar o sistema imunológico. A gente sabe que esses pacientes que têm uma inflamação crônica, uma inflamação que persiste ao longo do tempo, eles têm um risco aumentado de doenças cardiovasculares, então de aterosclerose, infarto, derrame. Então é muito importante que esses pacientes levem um estilo de vida saudável, uma alimentação balanceada, bem nutritiva, enfim, que controle o peso, que faça atividade física. Isso sem dúvida, isso é um fator que é importante para todas essas doenças. Mas tirando isso, não tem nenhum alimento específico que seja ou proibido ou salvador. Ok. A gente mostrou, eu estava vendo aqui uma foto, né? Uma foto. Essa aí é um caso típico de psoríase, doutora? Isso, essa é a psoríase, é uma doença autoimune bastante frequente. Ela some e aparece, como é que é? Ela fica oscilando aí, doutora? Isso, as lesões podem ser intermitentes, elas aparecem quando são lesões pequenas, muitas vezes o tratamento é só tópico, então é só com pomada, cremes de ação local, e em casos mais graves, medicações sistêmicas, ou comprimido ou injeção. E uma coisa importante sobre a psoríase é que ela não é uma doença que é só da pele. Em cerca de 30% dos pacientes também existe a inflamação articular. Então, essa condição tem o nome de artrite psoriásica. Então, também chega muito para o reumatologista. Então, nesse caso, assim, a doutora falou assim, que o sol ele pode ajudar? Na cicatrização das lesões, sim, na melhora das lesões, né? É uma pessoa que vai ter que tomar remédio, vai ter que passar o que? Uma pomada, vai ter que, né? A pergunta é, doutora, assim, aquilo que a gente quer saber. Uma doença autoimune não tratada, descuidada, né? Mata? Ela pode matar com certeza algumas doenças. Então vamos lá. De novo, o lúpus. O lúpus é uma doença que pode afetar o coração, pode afetar o cérebro. Então, quando não tratado, num paciente que tem uma manifestação grave da doença, pode levar a óbito, sim, infelizmente sim. Hoje, de novo, a mortalidade caiu muito. Então, se você pegar há 50 anos atrás, metade dos pacientes com lúpus iam morrer de lúpus. Hoje tem mais recurso. Hoje tem muito mais recurso, diagnóstico mais precoce, maior acesso tanto ao diagnóstico
Quanto ao tratamento, então a sobrevida é maior do que 90%. Tá. E os pacientes que têm lúpus, o próprio lúpus já não é mais a principal causa de morte. Eles morrem das causas associadas. das doenças que matam a população Ok. geral, que é doença cardiovascular, infarto, Ok, derrame, esse tipo de coisa. A doutora falou de 2 blocos que estão aqui, 508 mil vezes do lúpus, né? Ou seja, assim, para dizer assim, brincando, claro. Mas assim, então vamos falar um pouquinho como se manifesta o lúpus? Como é que a pessoa sabe que é lúpus que está acontecendo com ela? O lúpus é uma doença autoimune que pode afetar qualquer órgão do corpo, tá? Mas o mais frequente são as articulações, cerca de 90% dos pacientes têm inflamação nas articulações. Pacientes, a doutora citou antes assim, é mais comum, é só das mulheres ou é mais comum nas mulheres? É muito mais frequente nas mulheres. Mas pode ser os dois? Pode ser os dois, Ok. pode ser os dois. E isso porque o lúpus é a doença que tem mais clara essa relação hormonal. Como eu Ok. tinha falado antes, ela surge nas mulheres aí dos 15 aos 50 anos de idade. Período fértil ali, né? Principalmente, e nessa fase ela é muito mais frequente nas mulheres. Depois dos 50 anos, a frequência entre homens e mulheres passa a se equiparar, só Ok. que daí ela é muito mais rara. Tá. Então o lúpus pode surgir em homens, inclusive em crianças também, com Mas como é que vai se certeza. manifestando? Como é que a pessoa está sabendo que, opa, é um lúpus aí? Então, geralmente, o quadro articular, com inflamação articular, e o quadro de pele. Tem diversas lesões de pele que são possíveis e o mais característico é um eritema, uma vermelhidão na região do rosto que pega essa região malar e que recebe o nome de lesão em asa de borboleta, porque ela faz esse contorno como se fossem as asas de uma borboleta. Fora isso, o lúpus causa queda de cabelo e aí outras manifestações que vão depender do órgão acometido. Então tem os rins, por exemplo, não é todo mundo que tem lúpus que vai ter a inflamação dos rins, mas quando tem, o paciente fica bastante inchado, pode ter perda de função renal, ou tem manifestações pulmonares, falta de ar, tudo. Então isso varia muito de pessoa para pessoa. Essas manifestações não são agudas, então geralmente isso se instala, isso aparece no corpo de semanas a meses e por terem causas, ele pode mimetizar, ele pode simular diversas outras doenças. Se esconder, camuflar, Isso, maquiar. exatamente. Né? Então, muitas vezes o diagnóstico é atrasado por conta disso. Mas tem muitas outras doenças que são mais frequentes e que, claro, todo médico acaba pensando primeiro, né? O lúpus é uma doença rara e não deve ser a primeira hipótese Ok. quando o paciente começa a apresentar esse tipo de manifestação. Então, uma das primeiras manifestações é essa parte no rosto, né, Isso. doutor? Ou em outra parte do corpo também, algum... As lesões de pele geralmente surgem nas áreas onde o sol pega, então é muito frequente no rosto, também nos braços, aqui na região do colo, abdômen, membros Abre inferiores. feridas assim, doutora? Pode abrir ferida, abrir ferida sim. Existem Difícil cicatrização? em muitos casos, difícil cicatrização. Então, tem lesões que aparecem e vão embora e a pele volta ao normal, Ok. mas tem lesões que... Ali, doutora, é uma foto ali que Isso. corresponde? Essa é uma lesão que parece uma urticária que pode acontecer no lúpus, então é possível sim. Ok. Ela não é a mais característica assim, mas com certeza poderia ter esse tipo de lesão num paciente com lúpus. O fato, assim, essas manchinhas aparecendo, a gente sabe também que um câncer de pele tem aquelas letrinhas, né, a simetria, a borda, a cor, o Sim. diâmetro, a evolução, Do enfim, melanoma. pode confundir. Pode também confundir, ou seja, porque cria ferida, porque abre ferida, porque às vezes em algum caso difícil cicatrização pode conferir, opa, tem que fazer uma biópsia, alguma coisa assim, doutora? Pode, com certeza. Quando o quadro é muito típico, e o lúpus é uma das doenças que tem alterações no sangue que a gente consegue pesquisar e dizer é ou não quando o quadro é muito típico a gente não precisa. Mas em quadros duvidosos, em que a lesão não é a mais típica ou você não tem certeza do diagnóstico, com certeza a biópsia ajuda bastante. No caso da psoríase também, e aí nos casos dos diversos cânceres de pele, como você citou. Eu imagino também que uma pessoa com lúpus, né, que tem essa manifestação na pele, tem que fazer uma visita também a um dermatologista, a Sim. questão de proteção, cremes, etc. Isso gera uma manifestação na pele, gera o quê? Ardência, urticária, dores, tocou, machucou, doutor, como é que é?
Eles têm uma sensibilidade cutânea aumentada, principalmente também a exposição solar, a gente chama de fotossensibilidade, então o sol machuca, inflama, gera desconforto, gera lesões de pele. As lesões de pele, dependendo do tipo de lesão, elas podem ser dolorosas, elas podem coçar muito, né, serem pruriginosas, e o dermatologista vai estar acompanhando junto com certeza. O coçar ali é perigoso, né, porque pode abrir feridas e pode entrar para bactérias. Isso, pode ter uma infecção secundária e esses pacientes muitas vezes são imunossuprimidos por conta do tratamento, então é sempre um risco que a gente fica atento. O sistema, a gente tem, claro, quando a gente fala do sistema, o nosso sistema único de saúde é um dos melhores do mundo, doutor. O problema é assim, que tem outros fatores que impedem os acessos, enfim, mas a gente sabe que ele atende, né, uma pessoa que foi diagnosticado, pode ter esse acompanhamento, esse tratamento, esse acompanhamento até mesmo multidisciplinar, médicos acompanhando clínicas, doutora. Como é que é? Em teoria, sim. O SUS ele oferece o atendimento do médico especialista, do fisioterapeuta, do nutricionista. Só que a gente sabe... O medicamento que ele certamente vai ter que usar. Isso, o medicamento talvez seja a parte que melhor funcione, porque a gente vê muito hoje em dia uma fila grande e uma escassez de profissionais. E acredito que esse seja o principal problema. Tem muita gente na fila do dermatologista, na fila do reumatologista, e essa fila muitas vezes dura 3, 4 anos. Então esse é o problema atual. Só que o fornecimento de medicamentos costuma funcionar muito bem. Então eu tinha comentado que o tratamento das doenças autoimunes evoluiu muito ao longo dos últimos 20 anos, porque surgiram medicações muito boas, muito eficazes, com uma tecnologia avançada e que estão disponíveis no Brasil na rede pública. Quem tem convênio consegue pelo convênio também, mas quem não tem consegue pelo SUS. E isso, o paciente, isso eu não vejo tanto problema na prática. Geralmente o acesso às medicações, quando o médico solicita, ele acontece de forma bastante eficaz e sem custo nenhum para o paciente, o que é uma coisa muito, muito, muito boa. E a gente ouve falar que realmente não tem nos outros países, que o custo do tratamento é repassado ao paciente. Por isso que a gente fala assim, que o nosso sistema único de saúde é um dos melhores do mundo, minha gente, do mundo. Assim, claro, tem fatores assim externos, políticos, etc., aliados a isso que impedem acesso, né, e a continuidade do tratamento. Eu vou pedir para a nossa produção colocar aquela foto daquelas manchinhas na pele novamente, assim. Essa daí, por favor, muito obrigado, viu? Agora, por exemplo, doutora, a pessoa tem isso, ok? Eu não sei se é lúpus, não sei se é lúpus. A pessoa está lá andando no dia a dia, está na fila do ônibus, está no metrô, está isso, aquilo, vai uma festinha, enfim, está lá. Então, eu posso dar um abraço nessa pessoa, posso cumprimentar essa pessoa, posso beijar essa pessoa, etc. Assim, por que eu estou perguntando isso? Porque tem o estigma, assim, justamente assim, da discriminação, ou seja, eu vejo uma mancha na pele, é contagioso, eu não sei o que é, então, explica essa, assim, até mesmo para ajudar as pessoas que têm, né, e as pessoas que não conhecem, para ter assim, essa caridade diante de pessoas que vivem com essa realidade, que não pediram para estar assim, né? Excelente pergunta. Nenhuma das lesões do lúpus é contagiosa. O lúpus ele não tem como passar de uma pessoa para outra. Ele pode abraçar, pode beijar, pode ter qualquer tipo de relação. Não existe esse risco. Tá? As lesões são seguras. Estamos falando do caso do lúpus. Essas lesões parecem para mim um pouco uma urticária, que é um tipo de reação alérgica que pode acontecer também como parte do lúpus, mas na maioria das vezes é alérgica. Se for realmente uma urticária, é uma coisa aguda, geralmente depois de alguma exposição, por exemplo, comeu camarão ou usou algum remédio diferente, coça bastante. Esse tipo de lesão também não é transmissível de uma pessoa para outra. Então, a pessoa precisa... Essas alergias também são doenças autoimunes ou não? Não, são reações de hipersensibilidade, é uma coisa diferente. Mas as lesões de pele podem ser muito, muito parecidas. Então, existe um tipo de lesão no lúpus, que é um tipo de vasculite, que tem esse aspecto que a gente chama de urticariforme, que lembra uma urticária. Isso aí desaparece ou a pessoa que tem um compromisso social? Eu tenho isso, está aparecendo aqui, eu posso usar uma maquiagem em cima, um pozinho para esconder, doutora, como é que é? Geralmente é bastante sensível, então tem que tomar cuidado com produtos, eu não indicaria. Mas com o tratamento, desaparece. É que elas são lesões que, no caso de uma urticária, elas desaparecem no mesmo dia e até vão e voltam várias vezes ao dia, mas no caso das lesões do lúpus, elas levam alguns dias a semanas. Então, para desaparecer, para dar uma... Isso, para a festa de hoje, provavelmente não, mas com programação e com acompanhamento, sim. E é um tipo de situação que a pessoa vai ter que ser...
o uso de medicamento. Pode aparecer, por exemplo, essa situação assim, um lúpus, a pessoa tem um lúpus, que é uma doença autoimune, e ter uma outra doença autoimune associada, 2, 3 no mesmo corpo, doutora? Infelizmente pode e infelizmente isso não é raro. A pessoa que tem uma doença autoimune é como se ela tivesse uma tendência à autoimunidade e essas doenças se associam, sim. Então não é raro a gente encontrar pessoas com mais de 1 ou 2 ou 3 doenças autoimunes. Que tipo de doença, não sei se a pergunta é cabível, doutora, que tipo de doença pode assim ser oportunista? Uma pessoa está com uma doença autoimune. Qual outra doença que pode aproveitar desta baixa imunidade para entrar? Tem algumas que são... você está perguntando, desculpa, sobre doenças infecciosas? Isso, ou seja, a pessoa tem uma doença autoimune, né? Ela está se tratando disso, que já é uma cruz para ela, né, carregar. Mas existem outras doenças que podem se aproveitar dessa baixa imunidade e entrar, digamos assim, baixou a imunidade, uma pneumonia, né, por exemplo, assim, pode. Essas doenças podem aproveitar essa fragilidade da pessoa e atacar? Sim, são cuidados que a gente precisa tomar e sempre estar atento. Tem algumas doenças clássicas que têm um risco aumentado em quem é imunossuprimido e não tem esse risco tão grande quem é imunocompetente, está com a imunidade lá 100%. Uma clássica é a tuberculose. É uma doença que a gente não ouve falar muito mais hoje em dia, mas que ela circula no Brasil. Então, muito provável, eu que trabalho em hospitais, tudo, com certeza já tive contato. O senhor já deve ter tido contato, lidando com muita gente. E o que aconteceu? O nosso sistema imunológico encontrou aquela bactéria, pronto, fechou, enjaulou, tá? E aí, dependendo do remédio que a gente for usar, em um paciente que já teve contato com tuberculose, existe risco do remédio atrapalhar justamente a barreira que está segurando a bactéria da tuberculose, e aquela tuberculose que a gente chama de latente, que está lá dormindo quietinha, bem controlada, acaba causando a tuberculose doença. Então isso é uma coisa que a gente sempre pesquisa, se o paciente já teve contato com tuberculose, e dependendo do caso a gente até trata mesmo sem o indivíduo ter as manifestações da tuberculose antes de usar determinado medicamento. Outra doença, uma doença viral que costuma surgir quando a imunidade abaixa, é o herpes zoster, que tem vacina hoje em dia, né? Então a gente sempre incentiva o paciente a se vacinar para prevenir, principalmente quando ele for imunossuprimido. Então esses são 2 exemplos, mas tem diversas outras. Gente, o assunto está maravilhosamente bom, a gente está aprendendo, a doutora Maria está esclarecendo barbaridade aqui. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, prometo que vai ser rapidinho, e vou perguntar para ela assim no próximo bloco, assim, a gente viveu uma pandemia, né? A gente foi vacinado, será que essas vacinas todas que a gente recebeu, será que estão nos ajudando, vão nos ajudar, nos ajuda a proteger não só do Covid, enfim, mas também o nosso corpo para outras ameaças? Acompanhando Saúde e Fé, aprendendo tudo, assim, porque é o momento que você tem com a sua família para estar assim e receber todas as informações. Hoje, assunto doenças autoimunes, a doutora Marília Furquim, nossa médica reumatologista, brilhantemente está aqui respondendo, esclarecendo tudo que a gente precisa saber para a gente entender e até mesmo ajudar as pessoas que, infelizmente, foram acometidas com esse tipo de situação, se desenvolveu nelas essas doenças autoimunes. Então, a gente precisa também ter essa caridade. E a melhor caridade é a informação, o conhecimento, viu? E eu comecei, assim, eu terminei o bloco passado falando assim que, graças a Deus, a gente saiu desse período trágico da humanidade, essa pandemia, doutora, e a gente recebeu num processo, assim, graças a Deus, a evolução da medicina, várias vacinas, vários tipos, enfim, para a gente se proteger. Essas vacinas todas, assim, para quem tem uma doença autoimune, ajudou, não ajudou? E para a gente que não tem doença autoimune, para os que não têm, também estamos mais protegidos? Como é que é a relação vacina da Covid, pandemia e as doenças autoimunes? Essa é uma pergunta super pertinente que surge bastante para a gente no dia a dia. Antigamente a gente não sabia, era tudo muito novo. E hoje a gente já está indo para o 4º ano, né, desde o início da pandemia. E a gente já tem alguns dados, então a gente pode responder com mais conhecimento, com mais propriedade. Nós sabemos que infecções virais, em geral, podem ser um gatilho para o desenvolvimento da doença autoimune em um indivíduo que tenha predisposição. Gatilho. Um gatilho. Isso já tinha sido bem descrito com outras doenças, inclusive com influenza, que a gente teve 10 anos antes também, uma muito menor escala, mas também uma pandemia. Hoje nós sabemos já que a frequência de doenças autoimunes que surgiram
nos últimos anos, foi mais frequente em quem teve Covid do que em quem não teve. Então, ele de fato atuou como um gatilho em algumas pessoas. O que a gente não sabe é se essa pessoa desenvolveria do mesmo jeito em algum momento da vida a doença ou foi acelerada ou não. pelo processo. Exato, mas comparado com quem não teve, a gente sabe que os pacientes que tiveram Covid, eles tiveram uma incidência aumentada nos últimos anos. A gente também não sabe dizer, uma dúvida super cabível aqui, é se na verdade a gente não teve um aumento dos diagnósticos agora, porque as pessoas ficaram 2, 3 anos sem buscar. Então a gente está vendo aí uma coisa acumulada, né? Então, mas sem dúvida houve um aumento do diagnóstico das doenças autoimunes nos últimos anos. Isso não está um aumento. Isso não está comprovado. As pessoas questionam muito que tem a relação com a vacina, tá? A gente sabe dizer sobre a infecção, tá? Mas e tendo relação com a infecção, o pensamento lógico é que a vacina consiga proteger contra isso. Que interessante. Doutora, começaram a chegar as perguntas pelo nosso WhatsApp aí. A nossa amiga Dona Tereza Machado de Aparecida, aqui pertinho da gente. Ô, Dona Tereza, uma boa tarde para a senhora. Deus abençoe, viu? Obrigado pela participação. Como distinguir os sintomas da artrite, de dores comuns e quando é hora de procurar um médico? Pergunta a nossa amiga Dona Tereza, doutora. Dona Tereza, muito obrigada pela pergunta e a dúvida da senhora é super importante, tá? Primeira coisa, quanta dor é comum? É comum uma pessoa viver com dor? Né? Uma dor que impacta na qualidade de vida, que está lá persistente, não é comum. É um alerta, mas não é normal. Isso, então dores comuns a gente já precisa questionar um pouco. Se a senhora tiver dores comuns, precisa investigar do mesmo jeito, mesmo que não seja uma artrite, tá, Dona Tereza? Mas a dor da artrite, ela tem suas características. A dor da artrite a gente chama de uma dor inflamatória. Então, o paciente tem ite é inflamação, né? Tem conjuntivite, rinite, amidalite, artrite quando é a articulação que está inflamada. E a inflamação articular geralmente gera uma dor articular que se manifesta no repouso. Então, principalmente de manhã, quando a pessoa acorda, ela está com bastante dor e não consegue fazer o movimento, ela tem uma rigidez que demora para melhorar, mas que costuma melhorar com o movimento. É o contrário de uma dor comum que a gente fala, por exemplo, quando existe uma lesão ali. Então, o senhor já torceu o tornozelo, por exemplo. O que acontece nessa hora? Quando a gente anda, pisa, dói. E se a gente ficar em repouso, melhora. É o contrário da dor da artrite. Então, essa coisa de acordar com dor, principalmente acordar de madrugada, ser acordado na madrugada pela dor e ter dificuldade pela manhã para fazer os movimentos, isso são características da artrite e esse caso, com certeza, precisa ser investigado. Entendi. Muito bem, Dona Tereza. Obrigado pela pergunta. Viu a resposta? A Laura Bittencourt, de Campos do Jordão. Deus te abençoe, Laura. Boa tarde para você, minha querida. Quais são as implicações das doenças autoimunes na tireoide e quais os tratamentos disponíveis para esses casos? Pergunta a dona Laura, doutora. Muito bom, Laura. Também obrigada pela pergunta. Esse é um caso que com certeza um endocrinologista saberia responder melhor, mas eu também vou dar uma pincelada aqui. As duas principais doenças da tireoide são o hipertireoidismo, quando a glândula está funcionando demais e produzindo muito hormônio, e o hipotireoidismo, quando ela funciona de menos e produz pouco hormônio. E as duas principais causas de hipertireoidismo e de hipotireoidismo são doenças autoimunes, né? O hipotireoidismo, a tireoidite de Hashimoto, e o hipertireoidismo, a doença de Graves. As duas são casos em que a doença autoimune afetou um único órgão, então isso é bem mais fácil tratar. A gente não precisa dar imunossupressor para esse paciente. No caso da tireoidite de Hashimoto, em que a tireoide está produzindo hormônio de menos, a gente só repõe o hormônio, tá? E no caso da tireoidite de Graves, em que o paciente tem hipertireoidismo, a glândula produz hormônio demais, a gente usa alguns medicamentos ou a radioiodoterapia para diminuir a função daquela glândula e fazer ela voltar a funcionar de forma normal, ou na maioria dos casos acaba virando um hipotireoidismo e a gente tem que fazer a reposição do hormônio. Mas é um tratamento... O hormônio é o iodo? E o hormônio da tireoide que tem iodo na sua composição. Não é só o iodo, tem o iodo junto. Isso, a gente chama de levotiroxina. Mas são doenças muito mais fáceis de tratar, muito menos agressivas do que as outras doenças que a gente estava falando até agora, por exemplo, o lúpus. Então, doenças muito mais benignas. Existe digamos assim, um caso hipertireoidismo, hipotireoidismo, um problema na tireoide, né? Então, é uma doença autoimune, está ali se instalando, eu posso retirar a tireoide? Ou seja, uma cirurgia para algum problema de autoimunidade?
Você pode, mas existem tratamentos que são menos agressivos, sei, né? menos arriscados. Mas, e assim, só para reforçar aqui, eu falei das duas principais causas, mas tem várias doenças da tireoide que não são autoimunes. Então, no caso de bócio, por exemplo, em que a tireoide começa a aumentar e muitas vezes também produz hormônio, aí o tratamento é cirúrgico, aí você retira a tireoide. Mas nesses dois casos de doença autoimune, geralmente o tratamento não é cirúrgico. Só se for um órgão que tem acometido com câncer, por exemplo, aí você tem que tratar o câncer em si, não é por causa da doença autoimune, mas o câncer que instalou ali, né, doutora? Isso, exato. Mais perguntas na tela aqui para a doutora Marília. A Viviane Lorenzo, de Rio de Janeiro. Viviane, boa tarde para você, bem-vindo à nossa Saúde e Fé. Que bom que você está aí no Rio de Janeiro acompanhando a gente. Doutora, meu cunhado faz tratamento de esclerose múltipla. Pode nos dar dicas para enfrentar os desafios diários? Ela quer ajudar o cunhado dela, doutora. Viviane, excelente. Parabéns pelo interesse, né? E vamos lá. A esclerose múltipla é uma doença autoimune em que o alvo da autoimunidade, nesse caso, é a mielina que está presente ali no sistema nervoso central e que ajuda na condução mais rápida do estímulo nervoso. É a famosa desmielinização. Isso, é uma doença desmielinizante autoimune, exatamente. E uma característica da esclerose múltipla é que ela tem surtos. Então, ela vai lá, causa algum sintoma, por exemplo, perda de força ou alteração de sensibilidade em um membro, que idealmente é tratado, e ele volta ao normal. Só que com o passar dos anos, surtos recorrentes, pode ser que fique, ou se o paciente não tem acesso ao tratamento adequado, ou se descobriu tarde, pode ser que ele fique com alguma sequela. A esclerose múltipla é um exemplo de doença cujo tratamento evoluiu muito também nos últimos anos. Então, hoje em dia, a gente tem remédios que não tinha até 10 anos atrás e que são bastante eficazes em preservar os movimentos e a qualidade de vida do doente. Então, nos anos iniciais, a pessoa vai ter, idealmente para sempre, a pessoa vai ter períodos em que a doença não tem nenhuma manifestação. E nesses casos, a gente precisa cuidar do corpo para manter ele capaz de fazer tudo e suportar um próximo surto se ele vier. Então, uma dica muito, muito importante é a atividade física. Um paciente com uma doença neurológica, mesmo que tenha uma questão de fraqueza, de não conseguir eventualmente com um membro fazer exercício físico... Mas se ela tem uma artrite reumatoide? Também o exercício físico também está super indicado no tratamento da artrite reumatoide. Então, o exercício físico é uma dica para todas as doenças autoimunes, incluindo a esclerose sistêmica. Se um paciente num surto perde bastante muscular, o remédio ele vai tirar a inflamação do nervo, mas ele não consegue repor a massa muscular. E o membro precisa do músculo para fazer o movimento. Então, você trabalhar isso é uma coisa muito, muito importante. Então, com certeza isso, trabalhar a mobilidade, esse paciente vai precisar de muita fisioterapia. E uma questão também que vale para todas as doenças autoimunes é que essas doenças, elas causam um estresse muito grande para a vida da pessoa. São doenças muitas vezes estigmatizantes. E o estresse também é um fator que está envolvido na piora da doença. A gente vê isso muito em doenças de pele. Adrenalina. O cortisol, né, o hormônio do estresse, que acaba facilitando a inflamação. A gente vê muito isso em pacientes que têm doenças de pele, como psoríase. Às vezes a doença está bem controlada e a gente sem mudar nada no tratamento. O paciente passa por um luto, perde alguém ou por algum problema no trabalho, qualquer coisa assim, e pipoca a pele uma descarga toda. Emocional, doutora. Isso, então isso nas doenças de pele é visível, mas nas outras doenças também acontece, sem que a gente veja. Então cuidar da saúde mental e ter o apoio familiar é muito, muito, muito importante nesses casos para o controle da doença, tanto quanto tomar o remédio e fazer atividade física. Então essa é outra dica que eu daria para os familiares de um paciente que tem uma doença autoimune. Legal, né? Mais perguntas? Vamos assim. O Eduardo Araújo, de Pindamonhangaba. Boa tarde, Eduardo. Bem-vindo você também, representante do Pinda aqui no Saúde e Fé. Frei, descobri há pouco tempo que tenho doença celíaca, que é a questão do glúten, intolerância aí. Poderia falar sobre como isso afeta a vida cotidiana e as estratégias para o autocuidado? Perguntou o Eduardo. Eduardo, excelente pergunta. A doença celíaca ela é uma doença autoimune, mas ela é uma doença um pouquinho diferente das outras, porque nelas existe um gatilho que foi identificado que é muito claro, que é o glúten. Então, a única coisa que vai causar inflamação em quem tem doença celíaca é o glúten. Tirar. E em quem não tem doença celíaca, o glúten não vai causar inflamação. E o tratamento é tirar o glúten da dieta, completamente. Infelizmente, isso vai ser necessário. Então, tudo que tiver trigo, cevada e centeio que contém glúten vai ter que sair da dieta. Ainda bem que entrou na moda a dieta sem glúten e hoje a gente tem muitas e muitas e muitas opções
de alimentos que não tenham. Mas o tratamento da doença celíaca é retirar o glúten e fazer o acompanhamento para garantir que você não está tendo nenhum tipo de contaminação e nenhum tipo de inflamação ali, porque no caso da doença celíaca, se o paciente mantiver o contato com o glúten e essa inflamação for persistente ao longo dos anos, isso pode trazer maiores danos, aumenta o risco de câncer e tem outras coisas que podem surgir ali. Então, um acompanhamento de perto com um bom gastroenterologista, que vai indicar quando for necessário fazer endoscopia, biópsia, mas o principal mesmo é eliminar completamente o glúten da dieta. Que está na cevada, centeio e trigo. E trigo, ou seja... E na aveia geralmente tem contaminação também. Ok, então tirar bolo, pãezinhos, etc. Está lá feito de glúten, glúten lá tem que tirar, porque sabe o que provoca no organismo. O teu intestino vai agradecer bastante, viu? Com certeza. Mais perguntas, a Antônia Nascimento de Cruzeiro, São Paulo. Boa tarde, dona Antônia. Bem-vinda a senhora também, minha querida. A pergunta dela é, além dos medicamentos para a artrite, existem abordagens complementares que ajudam no controle dos sintomas? Pergunta a doutora Antônia. Excelente pergunta e com certeza sim. O tratamento das doenças autoimunes, das doenças reumáticas que a gente acompanha, como a artrite, não sei se o seu caso é artrite reumatoide ou artrite psoriásica, ele é sempre um tratamento multidisciplinar. Então vai envolver o médico que vai avaliar e prescrever remédio, vai envolver o nutricionista, o fisioterapeuta, o psicólogo. Então existem com certeza as abordagens. Se for para escolher uma e investir nela, com certeza seria o exercício físico. Okay. O exercício físico, ele é quase que um remédio nesses casos, porque ele também tem o poder, para tudo, de reduzir a inflamação do corpo. Isso é comprovado, ele tem uma ação anti-inflamatória e ele ajuda no controle da inflamação também nas doenças autoimunes. Mas a artrite é uma doença que afeta especificamente o sistema músculo-esquelético e ela aumenta o risco de um paciente ter complicações que seriam sequelas da doença. Então, uma artrose secundária, que é o desgaste ali da cartilagem da articulação, nos casos mais avançados, em que a gente não conseguiu controlar bem a inflamação, pode ter deformidades eventualmente. E o exercício físico ajuda a prevenir esse tipo de coisa. Então, a manter a mobilidade e preservar a função da articulação ao longo dos anos. Porque, na verdade, assim, a gente vive inflamado, doutora. Ou seja, é a questão do excesso de açúcares, de doces, enfim, excesso de carboidrato, enfim. Isso inflama as nossas células, minha gente. Então, o exercício ajuda a desopilar, desintoxicar um pouco disso, além do controle, além dos perigos de diabetes, as placas no coração, nas artérias, tudo isso. Então, evitar esse processo de inflamação do corpo, porque a gente está inflamado o tempo todo, doutora, é impressionante, né? Isso, e nenhuma das doenças que a gente citou hoje até agora, não tem nenhuma delas que não se beneficie do exercício físico e que tenha contraindicação à prática de exercício, né? Pelo contrário, muitas vezes o paciente faz o diagnóstico, recebe o diagnóstico de uma doença que é articular e pensa, pronto, não posso. Pronto, não vou nem poder caminhar, pelo contrário. Deve, agora você tem um incentivo a mais. Vai, se por último assim, vai numa piscina lá e mexe teus pés, assim, vai fazer exercício. Tem pergunta, diretora? Mais perguntas aqui chegando? Claro que sim. A Jaqueline Silva, de Piquete, São Paulo. Jaqueline, você também, muito obrigado pelo carinho. Boa tarde para você e para sua família, viu? Para quem tem diabetes tipo 1, né, como o sistema imunológico está envolvido? Pergunta aquela que é de tipo 1, mas na infância também, doutora? Isso. Mais congênita, né? Jaqueline, obrigada pela pergunta, excelente pergunta também. E de fato, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. E o diabetes tipo 2 não é, então são coisas diferentes, tá? O tipo 2 é aquele mais comum, que surge geralmente em indivíduos adultos ou idosos, que está relacionado ao estilo de vida, e esse não é autoimune. Mas o tipo 1, que é o que surge geralmente em indivíduos mais jovens, ou na infância, ou no início da fase adulta, mas congênito não, porque congênito é aquilo que nasce com a pessoa. Então, é uma doença que faz parte ali dos primeiros anos de vida. Ele é uma doença autoimune. E nessa doença, o alvo do sistema imunológico que está ativado de forma disfuncional são as células beta do pâncreas, que é o órgão que são as células que produzem a insulina. Então, como no caso da tireoide, a consequência disso vai ser a falta desse hormônio, que serve para fazer a célula conseguir usar a glicose e o açúcar do sangue. Então, na prática, o que a gente faz? A gente repõe a insulina. O diabetes tipo 1 é uma doença que, nessa primeira manifestação dele, ele pode ser muito, muito, muito grave,
porque o indivíduo ele perde de forma rápida a capacidade de produzir insulina e isso pode ter complicações muito sérias para uma criança que muitas vezes não tem a capacidade de comunicar os sintomas, então tem que os pais perceberem que alguma coisa está acontecendo. E ao contrário do diabetes tipo 2, que é uma doença não autoimune, e que pode ser silenciosa por anos e anos e anos e demora muito, tem que estar muito grave, muito evoluído para causar complicações mais sérias. Tá? E o diabetes do tipo 2 a gente geralmente trata inicialmente com comprimidos e consegue manejar bem em mudança de estilo de vida, mas o diabetes do tipo 1, que costuma ter uma evolução muito mais rápida, ele sempre vai precisar rapidamente da reposição de insulina. Então, respondendo a Jaqueline, o sistema imunológico está envolvido no começo do quadro, causando a destruição das células que produzem a insulina. Mas depois disso, o tratamento não é imunossupressor, o tratamento é a reposição da insulina. Gente, que maravilha, gente. Doenças autoimunes. Se você acompanhou o programa, pegou pela metade, chegou em nosso programa pela metade, fica tranquilo, a gente vai colocar todo esse programa, toda essa entrevista, a gente vai disponibilizar no YouTube, então para você pegar o link, assistir de novo, passar para frente com muito carinho, viu gente? Tivemos o prazer hoje de conversar com a doutora Maria Furquim, nossa médica reumatologista, que deu assim uma aula sobre como a gente pode entender e ajudar também, né, interpretar os sintomas, os sinais, isso é muito importante, viu? Doutora, muito obrigado de coração, foi um prazer recebê-la, os contatos da doutora estão passando na tela, vale a pena entrar em contato. Gente, ela é de São José dos Campos, minha vizinha lá, minha vizinha, viu gente? Então vai lá, visite também, já aproveite para visitar a igreja de São Peregrino que fica do lado aí, viu gente? Doutora, muito obrigado, Frei, viu? Que Deus sou abençoe, eu quem agradece, né? Foi um grande prazer e de novo uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Obrigada Obrigada pelo convite. Muito obrigado e continue firme assim nas pesquisas, ajudando as pessoas a terem, apesar de terem doenças reumatológicas, enfim, e as doenças autoimunes, a terem qualidade de vida. Então, muito obrigado pela sua vocação, pelo exercício aí do seu ministério medicinal, doutora. Muito obrigada. Que Deus abençoe.